Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 17 de junho já. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar toda a programação aqui da nossa TV, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós estamos presentes também nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook e também acompanha a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também, tá bom? E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso, dá para toda a família também. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse momento que a gente está vivendo não dá para ficar sem plano de saúde, né? Então olha aqui, Apvida para você, tá bom? E olha só, gente, não vamos nunca perder a nossa tradição, né, de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir o jornal Gazeta de Alagoas de forma digital, acessando www.gazetadealagoas.com e conferir quais são os principais destaques para o dia de hoje. Então, acessando aqui a Gazeta Digital. Retomada em Alagoas, grupo de trabalho define protocolos para reabertura gradual da economia. Delegado e radialista estão entre mortos por Covid-19. Estado tem 793 óbitos, 23.600 casos e 16 mil recuperados. Coronavírus faz vendas caírem em 25% em abril no comércio. STF quebra sigilo de 11 parlamentares devido a atos. Clever Loureiro é eleito novo presidente do TJ Alagoas. Bate e volta, pleno do TJ mantém afastamento de Braga Neto. E trabalho infantil cresce na pandemia. Além disso, obra da Casal interdita vias na Pajuçara. Nós mostramos essa situação ao vivo ontem. Essas e outros destaques para amanhã de hoje é só você acessar então aqui a Gazeta de Alagoas, www.gazetadealagoas.com. E a gente vai iniciando a nossa manhã, gente, falando sobre o isolamento social. É que Alagoas tem a população que menos cumpre o isolamento social aqui no país. Infelizmente, esse fato, esse dado, deve fazer com que os casos subam cada vez mais aqui no nosso estado. O jornalista Arnaldo Ferreira fez uma análise dessa situação e vai mostrar para a gente agora. Maceió é a capital do país com o maior número de crescimento de pessoas infectadas pelo coronavírus. Um levantamento do IBOP feito com o Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, constatou que em maio, mais de 350 mil pessoas foram infectadas na capital. Em junho, a tendência é de aumento. Outro detalhe interessante que chama a atenção no levantamento do IBOP é que Alagoas tem a população que menos cumpre as medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. No plano interno, Mata Grande era um município que não registrava casos de contaminação. Mas conversando com técnicos da Associação dos Municípios de Alagoas, a AMA, eu constatei que o município não registrava casos de pessoas contaminadas porque não realizava teste. Mas hoje, a Secretaria Estadual de Saúde sabe que o coronavírus está em 102 municípios e a curva de contaminação é ascendente. Então, é bom ter cuidado. Pois é, gente. Enquanto isso, os setores da economia aqui do nosso estado precisa sobreviver. E aí, por conta disso, o governo vai fazendo os relaxamentos nesse isolamento social, né? E para isso, para acompanhar esse relaxamento, também os ônibus aqui da nossa capital têm sofrido algumas alterações para agora acomodar mais pessoas dentro dos coletivos. A gente vai acompanhar no material de Viderlan Araújo. Nós estamos na garagem da Real Alagoas, que segue, inclusive, a linha daquilo que foi determinado em decreto estadual pelo governador Renan Filho, nessa linha de isolamento social diante de episódios relacionados à pandemia de combate ao coronavírus.
Nós vamos conversar sobre algumas adequações no programa de hoje, principalmente a aplicação de pegadas para isolar, deixar as pessoas em cada um em seu espaço para poder seguir essa determinação de isolamento social. Pegadas estabelecidas nos ônibus para que as pessoas que possam andar em pé possam se manter nesses locais pré-determinados. Lembrando que dependendo também da capacidade da carroceria do veículo, pelo menos 20 pessoas podem andar em pé, pelo que estabelece o decreto. Nesta carroceria, por exemplo, do ônibus que nós estamos aqui na garagem da Real Alagoas, tem capacidade para 35 pessoas sentadas e que naturalmente para pessoas em pé, 20 pessoas. Agora, é claro que respeitando também os limites estabelecidos por uma outra lei, que é a lei de deficientes, dos deficientes físicos. Se tiver deficientes, o espaço determinado para eles não poderá ser ocupado para pessoas em pé. Lembrando que essas pegadas aqui, Porlano, explicando também para o nosso telespectador, são pegadas estabelecidas e nós vamos explicar agora um pouco melhor esta situação com o Denison Campos, que é gerente de manutenção da Real Alagoas e que explica para a gente, Denison, primeiramente, a Real Alagoas com mais de 150 ônibus na frota, seguindo essas determinações de decreto, aplicando pegadas para confirmar esse isolamento social, não é isso? Bom dia. Bom dia. Nós seguimos a orientação do prefeito, onde exigiam distanciamento. Seguimos com essas marcações no piso para o distanciamento, assim como outras ações que já estamos fazendo para evitar o contágio com o vírus, como aquela pulverização que são feitas e a limpeza noturna que está sendo intensificada. E no caso, desde o último final de semana, que os ônibus da frota da Real Alagoas já possuem exatamente essas marcas, essas demarcações, determinando exatamente o posicionamento de cada pessoa que anda em pé em seus ônibus coletivos. Isso, desde o sábado que todos os ônibus que estão em operação estão com as marcações para evitar a aglomeração, mantendo assim o distanciamento dos passageiros. Denison, explica pra gente como é que tem sido a receptividade, as pessoas que utilizam o transporte coletivo todos os dias, diante dessa nova determinação, essa permissão, já que o decreto ele limitava o número de pessoas, principalmente em pé, há algumas semanas, e agora passou a liberar, pelo menos nesse ônibus aqui, pela carroceria, pode receber até 20 pessoas em pé. A aceitação foi boa, a gente teve a oportunidade de acompanhar nos terminais, as pessoas estão respeitando e entendendo a importância do distanciamento. Ô Denison, explica pra gente como é que está sendo feita essa fiscalização. Essa fiscalização ela vem sendo realizada pela SMTT. Ontem, no terminal do Benedito Bentes, os ônibus não poderiam sair do terminal com excesso de passageiros e a empresa vem dando o apoio necessário. É muito importante esse tipo de posicionamento que a Real Alagoas tem tido, em que se coloca pelo menos mais de 150 ônibus em sua frota, já com essas demarcações, para que o passageiro, quando subir ao coletivo, ele já possa entender o posicionamento. O Francisco Nogueira vai mostrar um pouco mais dessas pegadas, Porlano, porque esse posicionamento precisa ser específico diante dessas pegadas. Não pode, por exemplo, eu vou chegar aqui próximo enquanto o Chico vai mostrando essas marcas, só para que você possa entender. Vem para cá aqui, Chico, mostra essa pegada aqui, por favor. Não posso ficar, por exemplo, aqui no coletivo, pelo que o Denison me passou, dessa forma. Se a pegada estiver exatamente assim, eu tenho que ficar nessa posição. Por quê? Porque isso significa também que, através de estudos, esse posicionamento aqui me deixaria com um certo afastamento do passageiro que está sentado. Então, eu não posso ficar fora dessa linha de posicionamento. É por aí, Denison? É isso mesmo? Isso mesmo. Essa orientação foi passada para a gente para evitar que a pessoa esteja a menos de 1 metro de um outro passageiro e assim reduzindo o risco da transmissão de vírus caso aquela pessoa esteja infectada. Não é só colocar, então, ocupar o espaço. Precisa respeitar as regras, porque isso nós estamos aqui tratando de saúde e respeito à saúde do próximo. Então, são esses aspectos que a Real Alagoas tem feito para poder, assim como as outras empresas também, seguir essas determinações de decreto, não só estadual, mas como decreto municipal, através de fiscalizações feitas. Como o Denison disse ontem, Porlano, já no terminal de ônibus do Benedito Bentes, algumas pessoas abordadas, a SMTT fiscalizando esse processo, para poder orientar as pessoas. Acaba exatamente se transformando numa tarefa, porque não deixa de limitar o número de pessoas nos transportes coletivos. Como eu disse, nesse ônibus aqui, 35 pessoas sentadas, outras 20 no máximo em pé. Demarcação
para a área de deficiente precisa ser respeitada. Se o deficiente estiver no transporte também, em cada espaço como esse, pelo menos 2 pessoas não deverão ficar em pé, porque esse é um espaço que é respeitado por uma outra lei, já que se trata, inclusive, de situações estabelecidas não só de lei municipal, lei estadual e lei federal. Pois é, gente. Olha só, a gente continua falando sobre essa questão do novo coronavírus e dessa vez a gente vai falar sobre a nossa saúde. A gente sabe que a diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento, possível desenvolvimento da forma grave da doença. E a gente vai conversar sobre isso com o endocrinologista Edson Perrotti. A gente vai falar com ele sobre esse assunto, ele já está aqui nos aguardando via Skype. Bom dia para você, Perrotti, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Estou aqui todo mascarado hoje, né? Pois é, tomando seus cuidados, está no batente, né? Isso, exatamente. Então Perrotti, a gente tem visto, né, que de fato a diabetes ela tem se apresentado como um dos principais fatores de risco para quem contrai o novo coronavírus. Como que a diabetes funciona em conjunto com o novo coronavírus, que faz com que os pacientes tenham um agravamento dessa doença? Bom, esse é um problema que, assim, nem na saúde nós conseguimos responder definitivamente essa questão. Porque acontece o seguinte, o diabetes é uma doença multifatorial, tem muitos fatores envolvidos no diabetes todo. O coronavírus é uma doença nova, também multifatorial e grave. Então, assim, não se tem a resposta exata por que é que o diabetes agrava mais. As pessoas que têm diabetes acometidas com coronavírus têm uma evolução pior. O que se sabe é que as pessoas com diabetes, quando mal controladas por muito tempo, então principalmente o diabetes tipo 2, elas têm o sistema de defesa um pouco comprometido e o coronavírus se aproveita dessa situação e transmite uma doença mais grave, de forma mais grave. A outra questão é que as pessoas com diabetes, no meio médico, nós costumamos dizer que são pessoas que têm uma doença inflamatória, ou seja, aquilo que leva a problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas de AVC, problemas cerebrais, isso é uma inflamação crônica do sistema das pessoas com diabetes. E aí, o coronavírus é uma doença que tem uma resposta inflamatória muito exacerbada. É isso que, às vezes, mata as pessoas ou tem uma resposta de coagulação também muito aumentada. Então, as pessoas com diabetes que já têm essa tendência para doenças vasculares, quando acometidas com o coronavírus, desenvolvem uma forma muito grave da doença, nem sempre, mas tem a tendência de desenvolver essa forma mais grave. E tem outros fatores que são já durante o problema, aí são vários fatores complexos. Fora isso, existe o problema que também as pessoas com diabetes muitas vezes estão acima do peso, que é um fator agravante para o coronavírus. Muitas vezes tem pressão arterial aumentada, que também é um fator de risco para o corona. Então, são vários fatores na pessoa com diabetes. A gente fala com Edson Perrotti, que é endocrinologista e está nos passando essas informações. Perrotti, ainda que a pessoa não desenvolva a forma grave, geralmente também quando ela tem a diabetes e ela consegue ficar livre do coronavírus, consegue se recuperar do coronavírus, ela tem uma descompensação também da diabetes, não é? A diabetes começa a ficar descompensada. Por que isso acontece e como evitar? Seria por conta também dos medicamentos que são tomados para o combate do novo coronavírus? Veja, existem também alguns fatores importantes nisso. A infecção em si, qualquer infecção na pessoa com diabetes faz com que ela tenha descompensação, ou seja, a glicose tende a subir em qualquer infecção, quer seja gripe, quer seja bacteriana, qualquer infecção urinária, pneumonia, qualquer infecção faz com que a pessoa com diabetes tenda a ficar com a sua glicose mais elevada. O coronavírus não é diferente. Além disso, uma das formas de tratamento que tem sido preconizadas para o tratamento é o uso de corticoides. E o corticoide, ele aumenta muito a glicemia das pessoas com diabetes, mas muito mesmo. As pessoas que usam insulina, por exemplo, que têm diabetes tipo 1, eventualmente precisam duplicar ou triplicar a dose de insulina. Então, o tratamento, a doença, coronavírus, o Covid-19, aumenta a glicemia das pessoas com diabetes
e o tratamento com corticoides também tende a aumentar essa glicemia. É verdade isso. E nesse período é recomendável então que os pacientes que fazem uso de insulina continuem fazendo o seu tratamento normalmente ou precisa fazer alguma alteração? Não, no mínimo eles precisam continuar o tratamento normalmente, no mínimo. Mas normalmente precisa de um acompanhamento. Nós que acompanhamos as pessoas com diabetes, eu estou aqui no Pan Salgadinho hoje, justamente fazendo isso, vendo pessoas que precisaram de atendimento rápido e que precisaram de mudança de dose de insulina e que a gente tem que acompanhar próximo essa situação para que elas não venham a descompensar. Então precisa manter, quem usa insulina não pode parar. Quem usa medicamento, eventualmente, precisa modificar o tipo de medicamento e precisa ir ajustando as doses, para mais ou para menos, conforme necessário. Você está em consultório, né? E esse atendimento que você tem feito com os seus pacientes, como é que ele tem sido feito? No consultório privado, nós temos utilizado um tipo de atendimento que foi recém-liberado, né? Que é a telemedicina. Então, nós fazemos atendimentos àqueles pacientes que não podem ir ou que não devem ir ao consultório através de vídeo. E aqui no serviço público, aqui no Pan Salgadinho ou em outros locais onde eu trabalho, nós procuramos vir bem paramentados para não transmitir, para não sermos infectados. E a gente tem tentado atender um número reduzido de pessoas, mais aquelas pessoas que precisam de fato do atendimento. Todos precisam, é claro, mas alguns precisam de fato do atendimento. Então, é isso que nós temos feito. Perrotti, nesse momento em que a gente está em isolamento social, qual a dica, então, que você deixaria para as pessoas que têm diabetes para controlar? O cuidado com a alimentação é primordial? É essencial. Quem fica em isolamento tende a ficar ansioso e ocioso. Então, as pessoas tendem a comer mais. E aí, quando comem mais, a glicose sobe, o peso aumenta, o colesterol aumenta, a descompensação se torna mais evidente. Além disso, está mais difícil a prática de atividades físicas. Então, aquelas pessoas que já tinham dificuldade em fazer, hoje está um pouco mais difícil. Então, é preciso ter muita dedicação, muita vontade, muito empenho em não perder a linha do tratamento. E cuidar realmente em evitar o excesso alimentar, porque ele é mais uma coisa a complicar a vida de quem tem diabetes nessa situação, que já está complicada por si só. Pois é, lembrando, né, que o açúcar ele não está presente apenas nos alimentos doces, né, ele está presente também nas massas, principalmente no carboidrato também simples, e é necessário ter cuidado com essa situação. Exato. Os cuidados com a dieta continuam os mesmos que são recomendados frequentemente. Dieta rica em fibras, pobre em gorduras, pobre em carboidratos. Ou seja, evitar gordura e carboidrato em excesso e aumentar bastante a quantidade de fibras e de alimentos naturais. Evitar os alimentos muito processados. Só para a gente encerrar, qual a dica então que você deixaria para que as pessoas que estão em casa com diabetes, que elas possam continuar tendo uma vida, de certa forma, ativa, mesmo sem poder sair de casa para praticar atividades físicas? Olha, as pessoas têm buscado canais, né, que orientam atividades físicas estáticas, ou seja, tem canais tipo o YouTube, né, que quase todo mundo acessa, em que as pessoas visualizam tipos de atividade, pessoas que estão orientando alguma atividade que seja leve ou de acordo com com a aptidão que a pessoa tem, que ela busque fazer as suas atividades dentro da própria casa, quando não puder estar num ambiente em que ela possa fazer uma caminhada, né? Se estiver fora de casa, sempre utilizando equipamentos de segurança. As pessoas com diabetes que têm que estar mais isoladas, que estejam em casa, busquem fazer alguma atividade. Existem atividades que podem ser feitas em frente à televisão, seguindo exercícios orientados, para que ela não fique sedentária, completamente sedentária e se alimentando sem parar, o que é péssimo para quem tem diabetes. Olha, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News. Obrigada por estar esclarecendo as nossas dúvidas a respeito dessa situação. Tenha um excelente dia de trabalho aí e se cuide, tá bom? Obrigado, todos nós. Fiquem com Deus.
E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.